Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Fórum Os Caminhos do Rio Grande, Projeto RS Sustentável, promoção e realização Rede Pampa e Osul, patrocínio EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias para o Rio Grande ir mais longe, Secretaria Estadual dos Transportes, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande. Estamos iniciando esse Pampa Debate Especial, vamos debater as rodovias do Rio Grande do Sul. E, obviamente, nós que já falamos da EGR, a EGR, viu, presidente, tem um slogan que eu reputo muito importante. EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, para o Rio Grande ir mais longe. Né? Maravilhoso. Nosso querido presidente, Nelson Lídio Nunes. Prazer tê-lo aqui. Bom, boa noite a todos, aos nossos telespectadores, ao nosso conselheiro Pedro Henrique, Humberto Busnello, a ti. O senhor já anunciou todos. Já? Todos apresentados. Meu amigo Thiago, já que tu não fizeste, é verdade de fazer, né, que eu acho que é importante. Bom, primeiro deixar os parabéns para a Pampa e a ti pela organização e pelo sucesso que foi o evento realizado em Canela, sobre tratando da questão das rodovias no Rio Grande do Sul, tanto no que diz respeito propriamente também à EGR, concessões, enfim, e abrilhantado pelos colegas de mesa aqui que participaram efetivamente lá do programa, apresentando suas teses. E mais uma vez os parabéns. Eu acho que eventos dessa natureza, eu acho que a gente deveria fazer pelo Rio Grande inteiro, até para demonstrar para a comunidade tudo que o governo do estado está fazendo. Apesar de todas as dificuldades financeiras que nós nos encontramos, a gente está conseguindo dar a volta por cima e efetivamente fazer muitas coisas. Eu acho que é importante isso, a gente ter uma comunicação com a sociedade e poder divulgar todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Tiago Vitorello, nosso diretor-presidente da Concepa, a mais reconhecida concessão federal no Brasil hoje. Realmente exemplar o trabalho da Concepa. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores, colegas de mesa. É uma satisfação compartilhar. Agradeço os elogios da Freeway. Realmente, a Freeway, ela sempre foi a menina dos olhos dos gaúchos, uma rodovia diferenciada no nosso estado, uma rodovia diferenciada no nosso Rio Grande, e poder contribuir aquilo que vem sendo feito ao longo de 19 anos. Sou. Putz, aí o Rio Grande aí que... Natural de Erechim. De Erechim. Erechim. Mas foi o Rio Grande meio alegretense. A gente acaba, muitas vezes, dando ênfase no destaque, no sotaque. Mas é gaúcho. Gaúchos administrando uma rodovia gaúcha. Doutor Humberto Busnello, nosso presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, que fez um belíssimo trabalho também. Aliás, as explanações todas lá no Laje de Pedra, no último dia 14, foram espetaculares. Replicar o que aconteceu durante todo o trabalho que vocês fizeram na Agenda 2020 foi espetacular no que concerne a rodovias e logística. Parabéns, doutor Humberto Busnello. Muito obrigado, Paulo, pelo convite de estar aqui, cumprimentar os companheiros de mesa. Realmente, a Agenda 2020, que é um movimento da sociedade, tem vários focos, todos de interesse da sociedade, num planejamento do que seria o Rio Grande melhor nisso aí. E entre os fóruns que nós temos, o da infraestrutura é um que merece grande destaque por nós, e fruto de todos os voluntários que nós temos nesse processo, sai um trabalho muito bom, um diagnóstico muito bom. E em relação ao evento de Canela, Paulo, eu acho que quem montou
o evento, soube muito bem escolher os temas. Né? E os palestrantes? Tá bom. Os 3 que me acompanharam, eu tenho certeza. Né? E proporcionou realmente uma convergência. Né? Eu já disse lá que nesses eventos que a gente participa, nesses debates, eu procuro muito mais ver as convergências do que as divergências. Né? E as convergências foram absolutas, né? Tanto na área jurídica, na área de controle, numa empresa que a Concepa é exemplo no Brasil, não é? Para ter ali o exemplo claro para a sociedade hoje, o que é uma concessão também. Não é? E a EGR fazendo o trabalho dela hoje, já fora do que eram as concessões antigas. Então, parabéns aí pelo evento e estamos à disposição. Olha, nós que lidamos aí com gestores públicos, né, e órgãos até de fiscalização, normalmente a gente encontra barreiras de toda a ordem, né? Facilidades nenhuma, mas foi muito bom ouvir o doutor Pedro Henrique de Figueiredo, que nos deu uma aula. Ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né, e mostrou a real necessidade, que não é minha, não é sua, não é nossa, é da própria sociedade. No que concerne estradas, as nossas vidas dependem das boas estradas. O transporte do nosso desenvolvimento depende das nossas estradas. Tudo depende das estradas. Né? E chega de barreiras. Eu acho que o Tribunal de Contas, representado pelo senhor, mostrou claramente, né, o que precisamos fazer para ter realmente o melhor entendimento sobre as dificuldades que estamos vivendo e das soluções que precisamos. Parabéns, doutor Pedro, também pelo seu pronunciamento. Prezado Paulo, eu gostaria de, em teu nome, agradecer o honroso convite que me foi feito para estar no Fórum Os Caminhos do Rio Grande e cumprimentar todos os colegas de mesa, com quem muito aprendi naquela tarde chuvosa em Canela e com aproximadamente 150 pessoas participando. Quero dizer que foi uma imensa honra para mim, que sou estudioso do tema, tenho um grande interesse no tempo, poder aprender com os colegas que aqui estão e poder trocar alguma ideia. Até porque, hoje em dia, alguém dizer que é contra ou a favor de concessões parece algo que ficou já no passado, fica meio dinossauro, até porque o importante é como fazer para fazer... Né? Isso é muito ideológico. Como fazer para fazer bem as concessões, as parcerias público-privadas que são necessárias. A própria Dilma, no final do governo dela, entendeu isso, fez concessões de aeroportos e tudo. Isso não tem, sem as parcerias público-privadas não tem solução. É um caminho sem volta, claro. e tem que ser bem explorado, utilizado, se valendo de todo o instrumental jurídico que se tem e com projetos bem feitos para que a gente possa avançar mais em relação à infraestrutura que é tão necessária para o crescimento econômico no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer, eu tenho debatido muito esse assunto aí da telecomunicações. Se tem um exemplo bem concreto e histórico, as concessões de rádio e televisão, isso aí, né, que funciona. Nas telecomunicações, por a CRT, que tinha lá os seus problemas, e depende muito do gestor, o Banrisul, graças a Deus, não foi privatizado, ele consegue, bem gerido, por pessoas bem escolhidas, ele vai muito bem. O próprio Banco do Brasil. Mas não significa que não possa ter concorrência. O Banrisul tem concorrência, o Banco do Brasil tem concorrência. A EGR agora está demonstrando a que veio, deixou um resultado muito positivo para o Estado. E na telefonia, não, a CRT foi um exemplo de boa concessão. Não foi um exemplo de má concessão. Teriam que ter aberto o mercado, não precisava necessariamente ter privatizado a CRT. Só que foi privatizado de forma mal feita. E está aí o resultado. Assaltaram os cofres da Oi, e aí a Oi está combalida, e desta forma como está. Das 2.600 micro e pequenas empresas que estão sendo prejudicadas com essa solicitação de concordata, né? Porque agora, como é que chama? Recuperação judicial. Né? Tem 1.600 empresas do Rio Grande do Sul, 1.674. Esse é o resultado. Mas eu quero provocar os nossos telespectadores, vamos falar das estradas. Nós estamos falando para todo o Rio Grande do Sul. O WhatsApp, que hoje retorna, graças a Deus, acabou, não vou ofender a juíza que fez isso,
e nem quero citar o nome dela, o nosso WhatsApp 99776994. Paralisou o país em função da decisão equivocadamente tomada. 99776994 e o nosso e-mail pampadebates@pampa.com.br. E agora aqui no Pampa Debates chegou o momento do engenheiro, até do desempregado engenheiro como eu. Né? Em nome do SENGE, o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios do Sindicato dos Engenheiros têm descontos especiais nos cursos de graduação e pós-graduação nas principais universidades e institutos do Estado? E que esses descontos também valem para seus dependentes na categoria sócio-afinidade ou sócio-estudante? São vantagens que variam de instituição para instituição, mas que representam grande economia neste importante investimento no seu futuro e dos seus filhos. Mas as vantagens dos sócios do SENGE na área de capacitação profissional não param por aí. Que tal um desconto de até 30% nos cursos do Programa de Qualificação Profissional do Sindicato? Isto mesmo. Acesse o portal senge.org.br e confira a programação e aproveite mais este benefício. Mas se você ainda não é sócio do SENGE, eu sou sócio. A hora é esta, associe-se. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Eu queria, presidente, já abrimos os trabalhos, cada um falou um pouco, nós estamos aguardando o secretário Pedro Westphalen, que daqui a pouco chega, deve estar entreverado com o trânsito do Capelari aí. Normalmente chega atrasado, não, do Capelari, não sei. Capelari leva a culpa de paga toda a conta. Do ponto de vista da administração do EGR, para que a gente entenda o que se faz. Hoje é uma empresa estatal que administra as estradas, e eu tenho comprovado isso, administra muito bem. Também fica o nosso reconhecimento. Bom, a EGR hoje, nós temos lá aproximadamente não são 70 colaboradores, incluindo a direção da empresa. Nós não temos, até tem muitas críticas de vez em quando, nós não temos CCs da companhia. Todos os colaboradores da companhia são concursados. Nosso custo hoje, em termos de administração da companhia, considerando todo o custo administrativo e de pessoal, vai aproximadamente a 6% da nossa arrecadação, ou seja, da nossa arrecadação das praças. E hoje, seguramente, nós, em percentual, a nossa empresa, nós queremos chegar praticamente a 80% da nossa arrecadação para aplicação diretamente na rodovia ou em decorrência da rodovia. Nós já estamos num percentual de 60% a 65%, e estamos perseguindo esses 80%. Hoje a gente administra em torno de 892 quilômetros de rodovias. Estão dentro da verificação, nós estamos com rodovias em bom estado, com exceção que a gente comenta a rodovia 287, que vai a Santa Maria, né, que sai de 386, Venâncio Aires, e nós temos ali um problema naquela rodovia que é um problema estrutural. É uma rodovia que tem mais de 40 anos, foi construída por um VDM aproximadamente de 3 a 4 mil veículos dia, e hoje transita por ali em torno de 13 mil veículos dia. E também outra coisa que deve ser muito considerada nesse aspecto é a questão do excesso de peso dos caminhões. Isso é um problema sério, não só no que diz respeito às nossas rodovias, mas isso, no Brasil inteiro, nós temos esse problema, que é o excesso de peso. Nós fizemos algumas verificações lá e se chegou à conclusão não muito favorável. Caminhões que deveriam estar transportando de 35 a 40 toneladas estavam com 60 a 70 toneladas. Então, isso não tem rodovia que resista. O doutor Humberto Busnello, que conhece bem o que é
construir uma rodovia, é difícil a gente Pois conseguir é, já fazer. tem uma questão para ele, o telespectador já começa aqui. Ó. Fui hoje às 14 horas para Nova Prata, eu sou de Bento Gonçalves. Estão pintando o asfalto novo, e já está virado em um buraco. Qual é a garantia desse asfalto? Lores Pavone, 56 anos. Nem acabaram a reforma e a estrada já está acabada. Não tem garantia. A responsabilidade da empresa que está fazendo É concessão? a obra. Não. Não, Esse trecho não é concessão. Esse trecho é do DAI. É do DAI? Do DAI. Não, Graças a Deus que não é DGE. Isso é um problema. Na verdade, o Brasil inteiro, não é o Rio Grande do Sul, não é esse trecho. Nos deparamos na construção de rodovias com uma péssima qualidade do asfalto. O asfalto no Brasil é monopólio. Só tem um fornecedor. E as coisas variam muito. Já aconteceram problemas enormes em asfalto, não por culpa da execução, que não seja só isso, mas por culpa do asfalto. A qualidade do nosso asfalto é uma coisa muito discutida. Além do que, também, né, Humberto, a questão de dias atrás, em função desse monopólio, nós ficamos sem asfalto. Tá bom. Ainda ficamos sem asfalto, ou seja, sorte que nós não tivemos um período de chuva nesse intervalo, mas ficamos praticamente 30 dias sem asfalto. E depois... Barbaridade, está chovendo de mim. E olha, e o pessoal não... olhando aqui. E aproveitando o link também, acho que além da qualidade do asfalto, que realmente é uma qualidade muito inferior a anos atrás, é a questão dos projetos de engenharia. Exatamente. A norma do projeto de engenharia, a norma de pavimentação, ela precisa sofrer essa evolução que sofreram a questão do peso. Então a gente tem uma norma de projeto de uma certa capacidade de carga por eixo de caminhão, que hoje a própria norma das balanças, a lei das balanças autoriza um percentual superior. E com isso não fecha a conta. Você faz um projeto para uma determinada solicitação e, em realidade, acaba passando os veículos com outras condições dentro do limite legal de carga, atrelado a um insumo de pior qualidade. Então, são todos os fatores que somam-se que vai acabar causando a possibilidade do insucesso, a possibilidade do fracasso. Somado a isso, do peso, do excesso de peso, né, existem estudos acadêmicos, né, e um dos estudos mais profundos que tem disso é do mestre João Fortini Albano, né, que demonstra claramente uma curva de nocividade no asfalto em função da sobrecarga. Em tese, se cada caminhão andasse com 20% de sobrecarga, a vida útil cai pela metade de uma rodovia. Né? 20%? Pode cair pela metade, Sim, excesso de peso. E qual é como é que fiscaliza um dos isso? problemas das concessões? Um dos problemas que as concessionárias têm de rodovias é que não tem poder de polícia. E não pode multar, e não pode botar balança, não pode fazer nada. Isso é competência do poder da polícia. Perfeitamente. Da polícia. Ou né? federal E ou aí- estadual. Ou federal ou estadual, que tem competência na sua rodovia. Né? Nesse caso, inclusive, há um outro elemento que se agrega. Além da questão da fiscalização relacionada ao uso da estrada, a própria fiscalização e aplicação de sanções àquele contratado que é um contratado que realiza mal o serviço para o qual foi pago. E nesse ponto é importante que esse seja o momento, sim, de aplicação de sanções por parte do poder público. Aí sim, porque senão aqueles bons contratados, aqueles que realizam atividade, acabam sendo alijados de processos licitatórios por conta, inclusive, de propostas que são muitas vezes inexequíveis, para que entre pessoas que não têm a menor condição de prestar o Mas serviço. aí a Concepa, lá com a Freeway, como é que resolve essa questão? Essa questão a gente também enfrenta. Questão de um CAP, de um material asfáltico com pior qualidade, mas aí alguns fatores. Como você tem um programa de concessão e você está vendo a longo prazo, você consegue fazer um planejamento. E no que tange isso? Você faz um projeto
mais robusto, já com aquela expectativa de sobrepeso. Porque é você que faz a gestão daquele ativo por 20, no caso da Concepa, ou por 30 anos, no caso das novas concessionárias de rodovias federais. Então você consegue pensar no planejamento, investimento inicial versus manutenção. Pois você tem que fazer uma intervenção no pavimento a curto prazo, que é o que acaba acontecendo, que é o que o telespectador comenta, você tem um custo também. Sinalizar, bloquear, reparar. Então você tem um custo direto de mão de obra de insumo na via, mas você também tem um custo indireto para a sociedade. E atrelado a isso a fiscalização. Nos 121 quilômetros administrados pela Concepa, existem 3 postos de pesagem, volante, na qual a ANTT, a agência que regula a concessão, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, emitem operações de fiscalização. 121, que são 242, né? Porque são duplicados. Exatamente. Mas com que frequência essa fiscalização? Então, um posto de pesagem está sempre funcionando, 24 horas. Os 3 postos são aleatórios. Esse que está operando é full time os caminhões que por ali passam. Claro que São acaba... todos os caminhões passam por ali. Exceto quando o pátio acaba se lotando e aí acabam eventualmente o caminhão passando. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Segurança, o número é o 0800 510 2563, 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e qualquer outra operação financeira que você desejar. Acesse unicred.com.br/Unicred Mobile e baixe já o seu. Está aí disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred de sua região. Unicred, mais valor para você. E vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 3 projetos brasileiros são finalistas do WAF Worlds, prêmio promovido anualmente pelo World Architecture Festival. Os selecionados são o Pavilhão Hyundai Aeroporto, a Vila Catuçaba e a Casa da Mata, de 3 escritórios de São Paulo, do estado de São Paulo. O Pavilhão Hyundai está disputando na categoria Exposição e Projetos Concluídos, e a Vila Catuçaba e a Casa da Mata concorrem na categoria Casa. Ao todo, são 343 projetos finalistas provenientes de 58 países em 32 categorias, distribuídos entre projetos concluídos, futuros, urbanísticos e de pequena escala. E vamos agora ao quadro saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Doutora Daniela. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os cistos mamários. Encontrar cistos em exames mamários de rotina é algo muito comum, mas que muitas vezes gera dúvida e preocupação nas mulheres. Então vamos entender um pouquinho melhor essa condição. Os cistos simples são como saquinhos cheios de líquido que se acumulam dentro da glândula mamária. São condições benignas. Eles geralmente surgem nas mulheres na faixa dos 40 anos e são percebidos como nódulos macios, móveis, lisos, muitas vezes dolorosos. Eles estão muito relacionados com as mudanças hormonais. O principal exame que nos auxilia no diagnóstico é a ecografia mamária, porque o exame físico e a mamografia geralmente não conseguem diferenciar um cisto de um nódulo sólido. Os cistos simples, eles podem ser somente acompanhados por ecografia. E os de maior tamanho podem ser aspirados, a gente confirma o diagnóstico e também alivia o desconforto. Já os cistos complexos ou complicados são aqueles que não se encaixam nesses parâmetros de cisto simples e podem ter, então, um componente sólido no seu interior, margens indefinidas, por exemplo. Estes complexos devem ser cuidadosamente avaliados e manejados por especialistas. Boa noite.
Obrigado, doutor Daniela. A RS 287 até Santa Maria, quando é que ela vai ser restaurada verdadeiramente? Ela é DGR? O Emerson de São Leopoldo pergunta. Não, nós temos uma parte da rodovia que é nossa. Até onde? Até Paraíso, aproximadamente, que é nossa. Dali até Santa Maria, que são aproximadamente 50 quilômetros, é sob a administração do DAI. No que diz respeito que está sob nossa responsabilidade, nós fazemos manutenção diária permanentemente na rodovia. Ou seja, qualquer deformação que tenha, ou qualquer buraco que surja na rodovia, nós temos um engenheiro permanente na rodovia e temos 2 a 3 equipes trabalhando permanentemente, em torno de, são 170 quilômetros a nossa responsabilidade, nós estamos ali permanentemente trabalhando. Qualquer problema que tenha na rodovia, algum usuário que possa nos comunicar, não há problema nenhum que a gente... se comunica pelo site? Pelo site da IGR, ou pelo meu mesmo, pode mandar para nelsonlidio@egr.rs.gov.br. Fala diretamente com o presidente. Fala diretamente com o presidente e eu faço questão de receber... @egr.rs.gov.br. Aí, fácil. Por que o asfalto fornecido para Santa Catarina, Paraná e São Paulo são melhores que os nossos? Não concordo. É o mesmo? Na realidade, o que acontece é a condição na qual o nosso asfalto é exposto. E o Rio Grande do Sul, mais extremo, ele tem um inverno mais rigoroso e o verão mais quente. Que está perguntando. Então você tem propriedades, ele tem que ser uma mistura flexível o suficiente para resistir ao inverno, não trincar, por ser rígido, e ao mesmo tempo no verão não tão flexível para não afundar. Então é uma equação complexa que se busca a melhor relação, mas é o mesmo produto utilizado, fornecido pela Petrobras na sua origem para todos os estados. Talvez as rodovias de Santa Catarina e Paraná tenham uma manutenção melhor durante a sua vida do que nós temos. Na hora que parei para ver o asfalto do dia, ele não tem 4 centímetros de altura. Como não querem que arrebente, o primeiro asfalto ali durou 40 anos. Aonde? Ele não disse aonde, eu acho que, deixa eu ver. Será que é a continuidade da mesma pergunta? Não, é esse de Nova Prata e Bento, entre Nova Prata e Bento Gonçalves. É que não é só a camada final que... É toda a estrutura, né, que você projeta, então... A camada final é consequência de um projeto como um todo, que vem desde a subbase. Este problema 287, por exemplo, deve ser na subbase, lá na camada mais profunda do pavimento, não na camada superficial, né? E não adianta botar uma camada mais espessa de asfalto que não vai resolver o problema, o que se chama lá a fotografia dele, que ele vai espelhar o que está lá embaixo, vai acontecer aqui em cima de novo. Pode ser 4, 5, 6 centímetros, ele... vai espelhar. Antes de entrar nas concessões, nas PPPs aqui, tem um e-mail, depois tem que falar daquela pupurri de asfalto que tem de testes que a Concepa fez ao longo desses anos. Oi, Paulo Sérgio, tudo bem? Parabéns pelo programa. Você pode perguntar para o conselheiro do Tribunal de Contas se ele não poderia aconselhar os juízes, promotores? Caminhoneiro nenhum gosta de andar com peso a mais, não é obrigado a andar por causa dos preços de frete, mas é obrigado a andar por causa do preço de frete. Somos explorados pelas empresas, está dizendo o Danilo Santos aqui. Olha, a atividade no Tribunal de Contas é independente da atividade do Judiciário, do Ministério Público, são faixas diferentes. Mas aproveito aqui a pergunta para falar algo que eu reputo importante. Os tribunais de contas estão a cada vez revendo seus papéis. E nesse ponto, acho que em relação a rodovias e todo material relacionado à infraestrutura, cada vez mais os tribunais devem voltar a um tipo de controle que é um controle de resultados. Verificar, o tribunal sempre vai fazer o controle de meios em função da utilização e da necessidade de verificação da legislação e do interesse público primário, mas também um controle voltado aos resultados da atuação. Quando há uma contratação de terceiros, isso cada vez mais ganha relevo, porque esse é um tipo de controle que pode ser melhor medido, pode se incentivar, inclusive, iniciativas que digam respeito
até mesmo a busca de uma maior produtividade na realização da atividade que é contratada. Os e-mails aqui muito concentrados na questão do asfalto, mas eu quero entrar nessa questão aí das concessões, doutor Humberto Busnello. E o trabalho feito pela Agenda 2020. Eu gostaria de contextualizar antes o que não está muito claro na mente de várias pessoas, o que é uma concessão e o que é uma privatização. Não é? Que eu ouço ainda pessoas bem informadas falando em privatização. Não é? Vamos deixar bem claro, privatização é quando o poder público tem um bem, vende aquilo, se desfaz daquilo e nunca mais assume. Foi o caso da CRT. Foi o caso da CRT. Foi vendida. Só que a empresa que comprou, na época, Brasil Telecom, ela tem a concessão pública por ser telecomunicações. Aí é um híbrido, né? Aí é outra coisa. Vendeu a CRT. A Vale do Rio Doce foi vendida, outras coisas que foram vendidas. Agora, uma concessão é quando o poder público é dono de algo e ele, através de uma concessão, concede a alguém, durante algum tempo, sob contratos bem específicos do que fazer, um determinado trecho de rodovia. Mas não me refiro que as concessões sejam só de rodovia. A sociedade paga concessões há séculos, eventualmente sem saber que é concessão. Não é? A energia elétrica é uma concessão. Um canal de televisão, de rádio, é uma concessão. Os acionistas do Grupo Pampa, eles são acionistas de uma empresa que tem uma concessão de rádio e televisão sob regras. Vamos para um município. O transporte coletivo. Todos os ônibus a excesso da Carris que tem aqui, mas também são uma concessão. Os táxis num município é uma concessão de alguém. Os serviços, né? Água, saneamento, são todas concessões que a sociedade paga. O poder público mantém a titularidade sobre os serviços. Exatamente. E transfere a execução dos serviços. Ele concede a palavra. O dono de um táxi, ele é dono do veículo. Agora, ele tem uma concessão para o uso daquilo. Em todos os municípios são assim, né? Os serviços de ônibus municipais, os municípios dão a concessão, ou os estaduais, o Estado dá. Bom, é diferente da Coreia do Norte, que tudo é do Estado. Bom, aí tudo é do Estado. O que aconteceu especificamente com as rodovias no Rio Grande do Sul, que foram as concessões, vamos dizer, que apareceram por último? Houve uma estigmatização do processo das concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul. Não convém nem lembrar o motivo. Por quê? Mas a verdade é que uma concessão de rodovias, nós temos dezenas de exemplos no Brasil de grande sucesso em concessões, e nós temos aqui, tu acabaste de mencionar, a Freeway como a concessionária mais bem avaliada, né? A sociedade paga por isso, como paga qualquer um. De modo que nós temos um programa hoje, uma lei que foi aprovada de concessões rodoviárias no Rio Grande do Sul, fruto de um grande entendimento político na área jurídica, todos participaram, né, disso aí, dando uma formatação hoje do que serão as futuras concessões rodoviárias, que se foi a última lei agora, também ajudou muito isso, evitar os problemas que as outras leis tiveram, amainar esses problemas, de modo que a determinação do governo, realmente, de só lançar os programas de concessões rodoviárias, no que for possível ser concedido, e o que é decidido a ser concedido, que a sociedade gaúcha vai ser beneficiada com grande qualidade mas tudo em função do projeto que vai ser colocado, né? O que vai ser colocado, quem vai concorrer às concessões, qualquer grupo pode, desde que tenha a capacidade de fazer isso, fundos, investimentos, isso tudo precisa muito dinheiro disso aí, ele vai ter que cumprir aquilo que foi licitado.
Perfeitamente. Né? Então, isso que eu acho que é o grande ganho que nós tivemos, assim, de aparar as arestas aí, e aonde o Tribunal de Contas do Estado teve um papel fundamental. E até aqui gostaria de dizer uma coisa. Quando o poder público faz a concessão de serviço público, delega a um particular, ele tem que se concentrar na atividade regulatória. É isso aí. A regulação do serviço público concedido é a grande atividade do poder público quando há concessão. O doutor Tiago chegou a referir no evento em Canela que, no caso da Freeway, é muito importante, inclusive, a atuação que a NTT tem em relação à regulação daquela atividade. O que nós temos ali? Um modelo de concessão bem feito, em que a empresa cumpre as obrigações e a entidade tem a sensibilidade de fazer a regulação e trazer novas exigências decorrentes... A concessão da Concepa vem de quando? De 1900, o Vem do edital governo- é governo federal, Sim, mas do governo do Fernando Henrique? Fernando Henrique, Foi edital Fernando Henrique. 1994, iniciou a concessão em 1997. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Aham. E a NTT, a agência que regula nesse quesito, ela foi implementada em 2002 e hoje atua fortemente com mais de 9 mil quilômetros de rodovias no país, com 21 concessionárias de rodovias no ambiente federal, regulando. Olha aqui, ó, doutor Busnello, que agora vem uma no cravo e duas na canela. Doutor Busnello, sua frase foi essa: com este peso não há asfalto que resista. Por que não temos aqui estradas similares às autobahns feitas por Hitler na Alemanha antes da Segunda Guerra? Que já terminou há 70 anos e os asfaltos estão lá maravilhosos. Por que não temos trens como os temos no primeiro mundo? O Tiago levantou muito bem. Projetos. Não foi só o Hitler. Hoje as rodovias alemãs são referência mundial. Né? Continua um exemplo. Mas é asfalto na Alemanha ou é concreto? Há muitos. Nem? Asfalto. É asfalto? Dá a impressão que é concreto, tão claro. É uma estrutura de 1 metro. Exatamente, Né? É uma esse é o estrutura de ponto. 1 metro. Não é uma estrutura delgada. Vamos dizer, nós temos 12% da malha, em torno de 12% pavimentada no Brasil. Exatamente. A Alemanha, se não sou enganado, no seu 100%. 100%. Ou seja, eles têm condições de, a cada quilômetro que faz agora, fazer com a melhor técnica, com o melhor planejamento para estender o prazo. No nosso caso, a gente tem 12%. Então a gente tem que fazer muita coisa com um recurso, com um PIB. Com pouco. Só para ver atrasou muito, né? Sim, só para ver a referência das rodovias alemãs, e não foi só Hitler que fez, né? Continua esse processo aqui, e os Estados Unidos há décadas aí resolveram implementar um projeto deles de padronagem, de voltar a adotar o sistema de dimensionamento alemão. Que aí foi pós-crack de 29 com o Roosevelt, né? Foi pós-crack. Mas independente disso, lá se respeita o limite de peso. Né? Aqui nós não respeitamos. Aqui nós pegamos um veículo que é para... Porque aqui tudo é transportado por via rodoviária. Mas lá o alemão não entra numa autopista, um caminhão, acima da Concessão capacidade ferroviária de foi um peso desastre. dele, nominal do caminhão. Então, Agora, é questão de projeto, quanto a sociedade paga por um projeto. Exatamente. Pode-se fazer um projeto aqui similar. Isso aí, quanto vai custar? Aí sim. O José Weimer Pereira de Carvalho, a questão é que quase sempre a camada asfáltica é inferior ao contratado. Por isso as estradas não aguentam o trânsito. Ele está me dizendo aqui que tem corrupção nisso aí. Pelo que vejo, contrata mais e aplica menos. Por isso as estradas não aguentam o trânsito. Isso é aliado à falta de fiscalização e de polícia. E tudo isso não interessa à esquerda. Ele botou um caráter ideológico. Eu posso dizer o seguinte, vamos nos colocar no papel de construtor. Não é? A gente executa o projeto. Né? Para a gente receber qualquer valor, olha,
não menos de 10 ou 15 assinaturas de pessoas de tudo quanto é, desde o fiscal lá da coisa, desde o engenheiro, desde o topógrafo, de tudo, passando por todos os órgãos, e aí as verificações sistemáticas, né, que o órgão faz, vai lá, mede, fura, vê. Então, eu não concordo com a generalização disso aí, não, viu? É que o telespectador quer entender também, porque essas coisas acontecem. Quer ver aqui o Júlio Rukzinski. Paulo, só faltava botar a culpa na qualidade do asfalto. A culpa é de quem contrata e de quem fiscaliza. Afinal, onde andam os fiscais? Nunca vi alguém fiscalizando. Alguém já viu? Existe. Não, olha, A 448, por exemplo, que a gente fala, por que esse tobogã? Um traçado maravilhoso da 448. Aí é a questão de adensamento. Também o principal causa é adensamento. Adensamento é um componente que é calculado para o tempo a ter estabilidade, uma rodovia. Eu posso dar 2 exemplos de adensamento. Quando foi construída a travessia do Guaíba, depois da ponte do Guaíba, entre as pontes, aí, o cálculo que o DENIT tinha, o DNR, Camargo Correia que fez aquilo. Na época, era que precisariam 20 anos para que estabilizasse. Vou dar um outro exemplo, o Thiago conhece bem, a Freeway, principalmente no trecho Gravataí, aqui é o estádio do Grêmio, por aí, né, que é aquilo. Foram anos até que estabilizasse. Camadas e camadas depois para adensar. Faz parte da concepção do projeto. Se para você ter uma rodovia, o aeroporto, nosso Salgado Filho, mas tem só corrige se tiver uma empresa administrando, né? Esse é o caso. Independente de ser privada ou pública, né? Você não dá para pensar no investimento numa estrada somente com o investimento inicial. Quando é que vão fazer isso na 448? No tobogã? O DENIT que define agora quando fazer. A própria geologia do terreno, a região na beira do Guaíba, isso é previsibilidade, tem continuação nos trabalhos. Tem. É uma necessidade de anos e anos. Interessante, se a qualidade do asfalto sabidamente é ruim, quem deveria proibir a aplicação deste asfalto ou criar uma alternativa? E por que não fazem? No edital deveria constar a qualidade do material empregado, do Alberto Moraes da Silva. Aliás, eu quero entrar nessa aqui. Quantas qualidades de asfalto já foi testado? Até o emborrachado. Os 121 quilômetros da Freeway passaram por muitas soluções, diversas. O caso do pavimento rígido, pavimento cimento Portland, pavimento branco, quando o usuário, o telespectador, volta da praia, ali a solução de engenharia era a reconstrução. O problema era lá embaixo, na subbase, era a reconstrução. Trabalhamos com a Universidade Federal e buscamos a solução e buscamos o Oitopping. São 23 centímetros de concreto em cima da pista antiga. Então, ou seja, ele só se pagou aquele investimento no longo prazo, quando a gente trouxe para valor presente líquido as várias e diversas manutenções que teriam que ser efetuadas. Asfalto com polímero, reciclagem a frio, reciclagem a quente, espuma de asfalto, CPA, quer dizer, várias tecnologias. Cada caso é uma solução, cada trecho é uma melhor técnica a ser aplicada. Mas sempre vai ter 2 variáveis, o investimento inicial, a disponibilidade do capital inicial e os investimentos em manutenção a longo prazo. Não tem uma solução única. Pode ser um mix de soluções. Por isso a necessidade de uma regulação técnica e adequada. E levando em consideração, sim, a variabilidade do interesse público e fazendo essas adequações. Por isso tem que ter um órgão regulador firme, atuante, capacitado tecnicamente para fazer esse controle todo, né? E com a busca do foco do resultado. Sem dúvida. Eu acho que isso que o Pedro traz é importantíssimo. Muitas vezes não dá para só olhar o início da obra e a entrega. Focar no resultado ao longo do tempo. Que é isso que o usuário sente. O caminhoneiro, o ônibus, o usuário do veículo leve. É o resultado do conforto e da segurança ao trafegar pela rodovia ao longo do tempo. O Hermes Basso, pergunte ao presidente da EGR quando o trecho da BR-470, que passa pelo Vale dos Vinhedos até Monte Belo do Sul, será recapeado e construído nas adjacências da rodovia uma ciclovia, tendo em vista que passam por ali 1 milhão de turistas por ano. Essa rodovia essa não é da EGR. Ela não tem ligação. Entendendo, o acesso adentro, Vale dos Vinhedos, aí para ir até Monte Belo. Monte Belo, isso aí. Essa não é nossa. Essa é Dyer.
de competência da área. Está vendo como precisa de concessão, né? Acho que tem que acelerar o processo de concessões. Né? Tá bom, esse O Brasil atrasou muito nas concessões. Nós temos desde 1995 instrumento e atrasamos porque houve discussões relacionadas a se caberia ou não concessão, quando concessão já se praticava. Ou seja, voltamos e demoramos muito para fazer todo o instrumental jurídico. Hoje, ainda somos dependentes de uma série de instrumentos jurídicos que melhorem. Veio parceria público-privada, agora para tentar melhorar, e aí colocar um BNDES junto, por isso eu estou mais confiante, porque pode vir um pouco de dinheiro para fomentar essa estrutura, a partir da medida provisória 727, que pode ser um instrumento interessante nos programas. Tiago, vai levar uma na canela também. Ó. Por que se paga R$5 no Rio Grande do Sul, a Florianópolis, e R$20 em Osório, Porto Alegre? Bom, a tarifa de um segmento de rodovia, primeiro, a distância entre as praças. Uma distância maior entre as praças, você concentra maior a cobrança. E depois depende de cada contrato, seu pacote de compromissos. Nós falamos no início de regras claras. Qual é o compromisso? Qual é o montante de investimentos que aquela rodovia precisa versus a receita? É um equilíbrio. Você investe em infraestrutura, você mantém, você conserva. E você tem um resultado. Então, tem toda uma questão e lá a rodovia estava duplicada. Então, tem todo um pacote de investimentos. Não podemos esquecer que na Freeway, o usuário que passa hoje pela Freeway está pagando a terceira faixa de Porto Alegre a Osório, a quarta faixa de Porto Alegre a Gravataí, e uma série de investimentos que foram feitos lá atrás e serão feitos até o final do ano que vem. Lá em Florianópolis, quem paga é o Estado. Concorda? Quem mantém é o Estado. Lá não tem concessão. O Nex ET1 é concedida. De Osório até... A Osório a Torres não é concedida, ela é hoje do DENIT. De Torres a Florianópolis. E até Paulo Lopes, né, DENIT. Paulo Lopes em diante aí vai em concessão então está aí federal. explicado, né? Porque o cidadão já está pagando via impostos, né? IPVA e tudo mais. Mas a distância a concessão vai até Florianópolis, até Porto Alegre, Osório. De Osório a Torres está duplicada, não é pedagiada, e de Torres a Paulo Lopes também não é pedagiada. Vai entrar no pacote de concessões que o governo federal lançou, sim, a duplicação de Florianópolis a Torres. Paulo Gamino de Alegrete pergunta para a bancada que lucro o Dyer dá para o Estado. O Dyer é uma autarquia. É o Paulo Gamino de Alegrete que está mandando. O Dyer é uma autarquia. Então, é um ente público, é um departamento. Indireta, é administração indireta, tem personalidade jurídica própria, mas é uma estrutura estatal, é como uma longa manos do poder público. Então, não é uma empresa que tenha finalidade de lucro. Só para complementar isso, nós temos que entender que o Dyer hoje ele tem sob sua responsabilidade 7.200 quilômetros asfaltados, mais em torno de 5.200 quilômetros ainda em estrada de chão. Ou seja, o nível de responsabilidade dele é muito grande e ele tem feito tudo que você... Desse tamanho. Não é só, digamos, o Dyer, é o orçamento de todos os órgãos estaduais ou federais ligados à infraestrutura. O Brasil todo. É o Brasil todo. Quer dizer, se nós pegarmos aqui a União do que ela investe em termos de infraestrutura rodoviária, é insignificante em relação à sua necessidade. O Dyer eu tenho acompanhado também, até somos co-irmãos na mesma secretaria, tenho visto o esforço que tem sido feito aí com os financiamentos do Banco Mundial, financiamento do BNDES, recursos da CID, e tem feito um belo trabalho, né, dentro das suas possibilidades, algum recurso eventual do próprio Tesouro do Estado, que também nós sabemos das dificuldades que o governador tem enfrentado, mas mesmo assim ele tem procurado atender dentro do possível, as suas, aqui na região da Serra, aí os cremas aí que estão acontecendo e lançados agora,
que efetivamente tinha recursos, não tinham projetos. Havia recursos, não havia projetos. Os projetos foram feitos no nosso governo e estão sendo implementados agora. E com muita rapidez e eficiência. Pega, por exemplo, a 122, que estão terminando. É belíssimo trabalho que está acontecendo. Doutor Busnello, o senhor, obviamente, tem o trabalho também em logística, né? Eu acho que é importante que se fale aí, porque hoje é fundamental. Eu me lembro que nós fizemos um seminário uns 2, 3 anos atrás, lá em Rio Grande, sobre logística. A gente fala muito, né, do que investir e se fala pouco do custo de não fazer, do não investimento. Né? Quanto custa para a sociedade não ter uma infraestrutura adequada hoje? Quer dizer, o custo da logística no Rio Grande do Sul, hoje, variando, 19,5 e coisa parecida. Né? O custo dos países que têm logística muito boa é 8% do seu PIB. Mas vamos admitir 9%, 10%, coisa parecida. Se tu pegar, que é quase 19,8%, quase 20%, o nosso custo de logística, e tu tirar, e vamos dizer que a gente se adequasse a uns 10% do PIB, são 10 pontos percentuais sobre o nosso PIB. O PIB do Rio Grande do Sul hoje são 350 bilhões de reais. 10% disso são 35 bilhões de reais que a sociedade paga a mais no transporte para chegar o produto na sua casa, as indústrias para levarem os produtos para serem transformados, depois de transformado para transportar ao seu destino. Isso é o custo que tem por não terem condições de infraestrutura. Quer dizer, pega um transportador qualquer e encomende uma carga de Porto Alegre para Torres. Quanto lhe cobra? Pegue esse mesmo transportador e encomende uma carga para levar a Santa Maria, ou levar a Santiago. Quanto lhe cobra por quilômetro, por tonelada desse negócio? Isso é o custo da infraestrutura. Quer dizer, se nós fôssemos fazer uma conta aí, avaliações do que precisaria para deixar nossas rodovias em condições, tá? São uns 15 bilhões de reais. Se tivéssemos assim, toma 15 bilhões, transforma num momento aí, seria o suficiente. Ora, quem é que não investiria 15 bilhões para ter uma redução da sociedade de 35 bilhões? Não é? Mas isso é disponibilidade financeira, que tem, foi o que você acabou de falar aqui agora, e por isso que as concessões, elas vêm suprir em parte essa deficiência em algumas rodovias que foram consideradas possíveis de concessão. Não é? Vamos porque agora ao ponto final, com FCDL, SPC, Gimo e Facinelli. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Ponto final, doutor Pedro Henrique de Figueiredo, nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Agradeço mais uma vez por poder ter participado desse debate. Quero dizer que é muito importante que haja uma preocupação da sociedade com a regulação dos serviços públicos que serão concedidos e cada vez mais incentivando e utilizando o ordenamento jurídico em vigor para esse fim. São instrumentos importantes e que devem ser utilizados e bem utilizados com uma regulação adequada. Nosso presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, doutor Humberto Busnello. Olha, todos nós lutamos, trabalhamos para um futuro melhor. Não é? O futuro chegará, de qualquer maneira. Ou a gente age rapidamente para ter um futuro melhor, ou se não agirmos, ficará tudo como está. O futuro não será bom. Portanto, estudos têm à vontade, projetos têm suficiente, regulamentação, graças a Deus, também. O que se pede das autoridades competentes é a agilidade nas decisões.
que sejam tomadas decisões muito rápidas, encurtados os caminhos, porque mesmo este plano de concessões que tem hoje, eu não acredito que lançando um edital hoje, em menos de 12 meses, a gente consiga assinar um contrato. Pelos caminhos que tem, né? Então, lançou edital hoje, por isso que a gente pede ação, tá? De quem for responsável por qualquer partícula de encurtar tempo nisso, é muito importante para a sociedade. Doutor Tiago Vitorello aqui dizendo, doutor Tiago disse que o problema da 441 está próximo ao Rio. Negativo. A Mauá está ao lado do Guaíba e não cedeu. Como ele explica isso? Seu ponto final, doutor Tiago Vitorello. Tem toda a questão. E nem o Cais. Tem toda a questão de projeto, a concepção, o custo da 448 provavelmente seria muito superior para ela ficar numa condição sem nenhum movimento de adensamento. Mas enaltecer, com o ponto final, enaltecer o governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo programa de concessões e dizer que para a gente da Concepa, que estamos próximos, a gente está disposto a contribuir para com os gaúchos, para com o governo, e dizer que concessão não é só investimento, não é só obra. Muito se falou aqui do asfalto, mas é muito serviço também atrelado. Então tem toda a questão do serviço, atendimento médico, mecânico, transparência e prestação de informações para com a sociedade, para com o usuário. Eu acho que é isso que o governo do Estado do Rio Grande do Sul está agindo e o pontapé foi dado. Eu acho que é um somatório de esforços, como hoje, como evento da Rede Pampa na quinta-feira da semana passada, trazendo para a sociedade e debatendo um tema tão importante para o nosso futuro. Muito obrigado. Olha, vou acreditar uma vez mais. Faz 30 anos que promete e eu sempre acredito. Vou acreditar de novo em vocês. Presidente, presidente da nossa CGR. Só para complementar um pouquinho aqui sobre a 448, aqui só para ser observado, tudo uma questão realmente de projeto. Se nós passarmos pela 448 em direção a Sapucaia, nós vamos ver o seguinte, que nos primeiros quilômetros que tem aquilo ali é uma verdadeira ponte. Ou seja, toda ela é estruturada como se fosse uma ponte. Realmente aquilo ali não vai acontecer adensamento nenhum, aquilo ali é uma solução definitiva para os próximos séculos. Só que aquilo tem um custo, né? E esse custo também tem que ser avaliado e nós temos também que levar em consideração que nós vivemos no Brasil, nós temos uma realidade brasileira. Hoje se discute muito a questão de duplicação das rodovias. Eu já defendo um pouco diferente, eu defendo aumento de capacidade da rodovia. Essa é a realidade brasileira. É desafogar as rodovias. Se nós não conseguirmos fazer uma duplicação de uma rodovia, vamos tratar de nós fazermos uma ampliação de capacidade, que isso sim vai resolver, se não a longo prazo, mas a curto prazo nós estaremos resolvendo isso. Bom, dito isso, quero também dizer que é um conceito do governo do Estado, do nosso governador, não existe preconceito a respeito de concessão. Não só na questão de rodovia, mas em todos os setores possíveis de se fazer concessão, tirando encargos do Estado, para que o Estado possa aplicar os seus recursos naquelas atividades que lhe são digamos, necessárias e indispensáveis e de responsabilidade efetiva do Estado, pode estar certo que o governo vai trabalhar dentro dessa direção. Lógico, nós temos uma certa burocracia de andamento, mas pode estar certo que nós estamos tentando superar isso, o governo está muito consciente e com muita vontade de fazer todas essas ações durante o nosso governo. Temos um minutinho aí. O Miguel Laspes aqui, quando estavam fazendo a estrada da produção, os americanos mandaram refazer vários quilômetros. O projeto determinava passar as máquinas compactadoras a cada 20 centímetros. Os empreiteiros estavam passando as máquinas com 60 centímetros. Desmancharam muitos quilômetros. O que vocês têm a dizer? A estrada da produção foi a primeira rodovia no Rio Grande do Sul com uma fiscalização com conceitos novos de construção. E realmente tinha isso, né? Tinham equipamentos para isso, né? Era um programa financiado pelos Estados Unidos, era uma construtora americana. E hoje evoluiu essa técnica dos 20 centímetros aplicada hoje. Sim, hoje é norma. Hoje é os 20. Hoje é a base daquilo que nasceu lá na estrada da produção. Realmente, como você fazia isso, né, e mandavam corrigir
que é os processos que são usados hoje. Hoje nós recuperamos a 115, que houve 2 escorregamentos na 115 com direção a Gramado. Todo o trabalho foi feito dentro desta norma, dos 20 centímetros, ou seja, praticamente 18 metros de profundidade, de 20 em 20 centímetros, passa o rolo e tem a sua Obrigado pela densidade. presença do Ney Michelucci, nosso glorioso diretor administrativo e financeiro da EGE. Obrigado, Tiago Vitorello, pela sua presença aqui. Conte sempre com a gente. Vamos contar outras oportunidades para falar sobre rodovia. Vê que o tema desperta atenção, todo mundo quer resolver os problemas, né? A sociedade clama por isso. Presidente Nelson Lídio Nunes, obrigado pela sua atenção de sempre. Obrigado, nosso querido amigo de tantos e tantos anos, Humberto Busnello, nosso líder. Obrigado pelo Pedro Henrique de Figueiredo, nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Vem aí de Porto Alegre, a Vera Armando, e de Pelotas com as nossas retransmissoras, e de Carazinho e também Santa Maria com as nossas geradoras de Jornal da Pampa. Até amanhã, obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.